Olá, como vai? Como foi a sua semana? Estamos juntos mais uma vez. Vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1 e capítulo 2. Vamos orar? Orienta-nos, Senhor, e abençoa-nos no estudo da Tua Palavra, que sejamos grandemente edificados. Em nome de Jesus. Amém. O texto desta manhã, como dissemos, o capítulo 1 e o capítulo 2, o autor da nossa lição vai tratar do tema Vitória apesar do sofrimento. Essa carta foi escrita enquanto o apóstolo Paulo está encarcerado em Roma por volta de 62 depois de Cristo. A igreja de Filipos é resultado de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E o assunto desta oportunidade, ele vem falar a respeito do lidar com o sofrimento. Há muitas indagações em torno desse tema, preocupações em torno da vida. Como compreender a causa do sofrimento? Como diferenciar a natureza do sofrimento, a natureza da dor? O apóstolo Paulo fala que ele está sofrendo não por negligência, mas por entrega ao Evangelho. Ele, quando escreve à igreja de Filipos, ele está ensinando os crentes a compreenderem que, mesmo no meio da dor, e a sua dor era legítima, tudo podia trazer benefícios para o reino de Deus. Primeiro ponto para nós aqui é que a vitória, apesar do sofrimento, é possível quando em todo tempo entendemos a utilização da nossa vida no reino de Deus. Capítulo 1, verso de número 12. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. A vida de Paulo, mesmo em meio aos desafios, aos sofrimentos e à dor, porque ele estava preso, a sua vida era uma vida útil. Paulo não se deixa destruir por causa do sofrimento. Pelo contrário, ele desvia esse sofrimento, mostrando que em nenhum momento ele vai perder o foco da sua missão. E a sua missão era pregar, evangelizar, proclamar o Evangelho. Alguns líderes religiosos naquele tempo pensavam que a prisão de Paulo pudesse frear o avanço do cristianismo. Qual foi? Pelo contrário. Quem pensava que agora Paulo preso haveria de dispersar e abandonar a sua fé, ou a fé de muitos cristãos, isso não aconteceu. A verdade do Evangelho não foi em nenhum momento destruída. Ela sempre vai prevalecer. Mesmo quando nós somos limitados, nós não podemos perder o foco da nossa missão também. A igreja não pode perder o foco da missão. Sempre haverá o progresso do Evangelho, não o nosso progresso pessoal, mas é o progresso do reino de Deus. Aqui está sendo enfatizado pelo apóstolo Paulo que ele tem uma missão a ser cumprida, mesmo dentro daquela prisão. Ele tem um compromisso com Cristo. Sabe para quem que ele testemunha? Para a guarda pretoriana. Diz que a guarda pretoriana era uma guarda de elite, um pelotão composto de 16 mil soldados. Eles tinham uma vida de trabalho apenas de 16 anos. De 2 em 2 eles montavam guarda ali para o apóstolo Paulo em 3 turnos. Imagina o alcance desta pregação da palavra. E o apóstolo aproveita essa oportunidade. Ele está na cadeia, mas ali ele também é missionário. Paulo está preso, porém a palavra estava livre.
A segunda coisa que nós entendemos a respeito da vitória sobre o sofrimento, que é possível, porque mesmo no sofrimento não perdemos a nossa intensa expectação. Filipenses capítulo 1, verso de número 20. Segundo a minha intensa expectativa, a esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja na vida, seja pela morte. Quando a gente tem uma convicção do compromisso com a verdade, jamais perdemos a esperança. É isso que Paulo está nos dizendo aqui nesse momento. O que é que nutre a minha esperança? O que é que nutre a sua esperança? São dias de alegria, de paz, de sucesso, de números? Não, ele está dizendo assim que mesmo quando se tem uma vida desconfortável, quando vivemos momentos desagradáveis, nós temos que alimentar essa expectativa. E a expectativa e esperança de Paulo não era em torno dele mesmo, mas também não era uma esperança egoísta, nem antropocêntrica. Pelo contrário, o texto nos passa uma ideia de que Paulo em nenhum momento ficou cabisbaixo, nenhum momento se sentiu derrotado, nenhum momento ficou deprimido. A ardente expectativa fazia com que o apóstolo andasse e estivesse de cabeça erguida, olhos postos no Supremo, no Senhor Deus, marchando, apesar de estar preso ali, às vezes as suas pernas presas nos grilhões. O seu coração e a sua vida corriam e ardiam velozmente. Não deixe que nada deste mundo, nem mesmo as lágrimas, tirem de você a sua ardente expectativa. Mantenha a fé, mantenha a esperança. Em terceiro lugar, a vitória sobre o sofrimento é possível porque a nossa vitória tem como fundamento o senhorio de Cristo. Filipenses 1, 20 e capítulo 2, o verso de número 11. Segundo a minha intensa expectativa, a esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, em toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, e seja pela vida ou seja pela morte. E em toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus sofreu também. Houve um sofrimento voluntário por parte de Jesus Cristo. Ele deixou seu estado de glória, de exaltação, veio a esse mundo, humilhou-se, tomou a forma de servo, a forma humana. E aqui, meus queridos, nós vemos o foco da vida cristã. O apóstolo Paulo está dizendo que a sua vida de gratidão era por Jesus Cristo. O nosso sofrimento, o sofrimento do apóstolo Paulo era cristocêntrico. Jesus é e continua sendo o centro da nossa vida, apesar do sofrimento. E é por isso que nós experimentamos as vitórias. Quando Paulo usa esse título, ele faz com que haja uma maior autoridade no seu testemunho de fé e vitória. Jesus Cristo foi o grande tema da igreja. Jesus Cristo foi o grande tema no início da igreja cristã. Custou a vida de muitos cristãos, hein? Quantos deles, meus queridos irmãos, fiéis, foram dilacerados pelas feras? Quantos foram queimados em fogueira? Quantos foram vituperados, sofreram pelo Evangelho de Jesus Cristo? Mas eles confiaram e creram e honraram o nome que está acima de todo nome, do qual se dobrará todo joelho. A outra coisa que o autor da nossa lição nos fala a respeito da vitória sobre o sofrimento
é que é possível quando aprendemos a nos alegrar sempre no Senhor. Capítulo 2, 17 e 18. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me, congratulo-me com todos vós, e também pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Parece um paradoxo o cristianismo? Paradoxo e não contradição. Alegria quando se chora, alegria quando há dor, alegria quando os ventos são contrários, alegria quando houver ameaça de morte por fidelidade a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz aqui que ele está sendo oferecido como libação de sangue. O que era isso? Após haver o holocausto, o que restava dos réus, aquilo era levado depois da morte para ser oferecido alguma coisa. Paulo está dizendo assim: eu já estou sendo oferecido como libação, mas em nenhum momento, por maior que fosse a humilhação, a crueldade humana, o apóstolo Paulo está dizendo e enfatizando: me alegro e quero que vocês se alegrem tanto comigo. Alegria em todas as circunstâncias é o aprendizado da fé. É um tipo de alegria que é traduzida como felicidade. Mais do que um sentimento, é uma atitude. É uma atitude de quem despreza a crueldade humana, a injustiça sofrida, mas não despreza a alegria, apesar do sofrimento. Quando este sentimento é resultado de fidelidade e de entrega ao Senhor Jesus. Por último, a vitória sobre o sofrimento é possível quando compartilhamos com os outros e desenvolvemos relacionamentos. Filipenses 2:25. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviaste para me socorrer nas minhas necessidades. Compartilhe a sua dor, compartilhe o seu problema, desenvolva relacionamentos sadios, fale com os outros sobre o seu sofrimento, sim, não lamuriando, não com ingratidão, não com murmuração, mas fale compartilhando para exaltar Cristo. Quanto mais nós falamos que sofremos dores, que derramamos lágrimas, porque queremos pregar o Evangelho ou fazer chegar a mensagem ao coração dos outros, tanto mais temos vitórias em tempos de sofrimento. Paulo fala de Epafrodito, alguém que o ajudou, que o amparou, e mesmo na prisão Paulo tinha amigos. No momento de dor ele tinha amigos, irmãos, cooperadores que combateram com ele. Quando você chora e sente a dor, sofre, você tem um irmão, um cooperador, um companheiro, alguém disposto a te ouvir? Ou você está disposto a poder ouvir e ajudar alguém que tem necessidades, tanto espirituais como emocionais? Isto é possível quando durante a nossa vida e na nossa caminhada nós plantamos amigos e desenvolvemos bons e duradouros relacionamentos na fé. Concluindo, quando sofrer, avalie o seu sofrimento, a natureza da sua dor. Seu sofrimento está relacionado com a sua fé? Se está relacionado com a sua fé, seu sofrimento, seja o choro, a dor por causa do Evangelho, você verdadeiramente estará transmitindo um Evangelho transformador. O que fazer para viver a vitória sobre o sofrimento? Em primeiro lugar,
Entenda que o sofrimento é algo natural na vida humana. Segundo, saiba diferenciar sofrimento por negligência, erro, com sofrimento por fidelidade ao Evangelho. Em terceiro, em qualquer tempo, nunca esqueça que Deus cuida de você e de toda a sua caminhada. Amém, querido? Que nós tenhamos aprendido e que cresçamos com o estudo deste momento, que ele sirva para edificar as nossas vidas. No nosso próximo encontro, o nosso texto bíblico está baseado em Filipenses, capítulo 3 e capítulo 4. O nosso texto áureo será capítulo 3, verso 13 e 14. O alvo a ser alcançado. Olhe que nós já estamos indo para a lição de número 11. Faltam 2 ou 3 lições para terminar. Já pegou a sua revista? Não deixe a sua revista ficar no tempo. Vai buscar a sua revista. Faça então a sua leitura diária. Leia os capítulos que eu falei para nós estudarmos no nosso próximo encontro. Não deixe de ler a sua Bíblia com aquele formulário para lermos a nossa Bíblia durante um ano. E eu termino esse momento lendo uma estrofe de um dos nossos hinos, o 417 do cantor cristão. Não somente para fazer um feito singular é mister agir com muito ardor, mas nas coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Que Deus te abençoe, que você fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.